vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e Deus
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a nossa edição de domingo, às 15 horas, como sempre, quando apresentamos alguns dos muitos vídeos que recebemos com as participações da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje pela manhã tivemos o encerramento do último seminário do ano, uma bênção que o Senhor tem reservado para nós e já estamos nos preparando para o mês de janeiro, daqui a 2 semanas, para o Unidos em Família. Teremos 2 edições neste novo ano que vai se iniciar. Mas, para iniciarmos o nosso trabalho, quero apresentar aqui aqueles que estão compondo a mesa hoje conosco. Está aqui a nossa irmã Marta, a paz do Senhor. Amém? Pai do Senhor. Está aqui a Daniela. Pai do Senhor. Muito bem. Está aqui o Gilci. Paz do Senhor. E conosco também o Cláudio. Pai do Senhor. Sendo que Marta, Daniela e Gilci são a mesma família, né? Os pais da nossa princesa conosco aqui nesse dia. É uma grande bênção, até porque o próprio vídeo que ela já gravou também já foi exibido em outro programa, em outra oportunidade. Não é isso? Os nossos queridos são de Aquários, Rio das Ostras, Igreja de Aquários em Rio das Ostras, que estão participando conosco aqui nessa tarde. Amém? Amém. São muito bem-vindos. Amém, pastor. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o nosso trabalho então? Amém. Pronto, vamos lá. O nosso tema continua o mesmo, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto base é a conexão dos aspectos e marcadores proféticos que encontramos no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. Texto base, então, livro de Cantares, capítulo 3, versos 6 e 8. Vamos à primeira pergunta. Diz assim: lendo o livro de Cantares, capítulo 3, verso 6, qual o significado profético da expressão "Quem é esta que sobe do deserto"? Separamos 2 participações, o diácono Marconi Maia, de Caratinga, Minas Gerais, e o diácono José Hugo Balbino, de Belo Horizonte, também Minas Gerais. Vamos assistir com atenção. Dentro de um contexto profético, aquela que sobe do deserto refere-se à igreja fiel. Mesmo nós chamamos a atenção para a expressão subir do deserto, que aponta para uma igreja vencedora. Essa igreja, ela venceu o mundo, ela venceu o deserto. E essa igreja, ela tem um compromisso marcado, selado com o seu Salvador, um encontro que se dará nos ares, nas nuvens. E ela vai subir, meus irmãos, porque ela é uma igreja vitoriosa. Nós temos um texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 17, que nos diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa igreja, ela é uma igreja que ela vai subir vencedora, porque ela tem um encontro marcado com o Salvador. A todos, a paz do Senhor Jesus. O deserto é tipo do mundo, onde a igreja, ela caminha, ela vive os milagres do Senhor. É uma igreja que caminha na dependência do Senhor. E quando a igreja for arrebatada, ela vai ser retirada do deserto. Ela estará caminhando ali no deserto. Em Cantares, capítulo 3, versículo 6, quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo defumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, assistimos aos 2 vídeos, as 2 participações, e vamos começar então os comentários da mesa com o Cláudio. Pode falar, Cláudio. Amém, pastor. O que chama a atenção é que a igreja, ela veio desse mundo, ela está nesse mundo, mas só de passagem. O nosso reino não é daqui, o nosso reino é eterno. Nós estamos numa única direção, que é a eternidade, guiados pelo Senhor. O Senhor tem conduzido nossos passos e nos dado toda a direção. O povo caminhava no deserto, mas ele só tinha um caminho, o caminho real. Não tinha desvio para nações, para a direita nem para a esquerda. E o povo do Senhor, a igreja fiel, ela caminha assim, vivendo as experiências com o Senhor em direção à eternidade.
Muito bem colocado, principalmente quando você diz que o caminho da igreja não tem desvios. É muito importante que isso seja entendido. Desvios doutrinários, desvios de entendimento, desvios de toda sorte daquilo que o homem possa colocar, mas quando caminha na revelação, o caminho é único. Amém, glória a Jesus. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria comentar. Pois não? É interessante que aqui, na pergunta, fala que ela sobe, né, uma continuidade, uma posição que nós tomamos diante do Senhor de continuar na caminhada. Então, viver no deserto não é fácil, né? A gente passa por lutas, dificuldades, mas ela persevera, né? A igreja tem perseverado até agora, desde os últimos séculos, desde o seu chamado, ela aceitou e ela persevera. Mesmo das dificuldades infinitas, nós passamos nossos desertos, né? Seja no trabalho, no dia a dia, nós passamos, mas nós estamos perseverando no governo do Espírito, na direção, a doutrina muito importante, né? Que tem nos abastecido, tem nos dado a direção para vencer. Então, nós somos essa igreja vitoriosa. Então, nós não estamos errantes, né? Ela subiu. A pergunta fala que ela sobe no deserto. Então, ela tem uma direção. Nós temos uma direção do Espírito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E assim como a igreja, e assim como Israel na saída do Egito, não faltou maná e não faltou a água. O Senhor proveu todos os E o governo, né? Ele tinha o governo ali, né? Isso, o governo do Senhor. Isso é maravilhoso para nós hoje também. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa próxima pergunta diz: lendo o livro de Cantares, capítulo 3, verso 6, faça a aplicação profética de cada uma das características da igreja que subirá do deserto. A letra A diz como colunas de fumo, a letra B perfumada de mirra, a letra C de incenso e a letra D de pós aromáticos. Nós separamos duas letras para a participação, né? A letra B, quem vai responder é a senhora Silvia Januária de Esmeraldas, Minas Gerais, e quem traz um resumo de todas elas é Mateus Rezende, diácono aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos assistir. Quando fala no capítulo 3 de Cantares, verso 6, quem é essa que sobe do deserto como coluna de fumaça perfumada de mirra, de incenso, de todas as sortes de pós aromáticos? Perfumada de mirra fala do sofrimento da igreja fiel, que sofreu, que padeceu por amor a Cristo. Mesmo ela sendo exprimida, ela sendo apertada, ela padecendo por amor a Cristo, ela exala o bom cheiro de Cristo. Nós temos o bom cheiro de Cristo, porque a mirra ela só exala o bom cheiro quando ela é macerada. A igreja fiel padece, mas padece com Cristo e exala o bom cheiro de Cristo aonde quer que ela vai. É o bom testemunho do servo fiel. A igreja fiel, ela passa as lutas, as dificuldades, é como a mirra, mas nós temos o bom cheiro de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Faremos aqui a aplicação profética para as seguintes expressões identificadas no capítulo 3 de Cantares, versículo 6. Na expressão colunas de fumo ou colunas de fogo, identificamos o resultado da operação do Espírito Santo sobre a igreja. Este momento, como identificamos no verso 1 do capítulo 3 de Cantares, que se passa é o momento da noite. O deserto, como um lugar árido e inóspito, de noite, se faz necessário luz e calor, dois elementos essenciais para a sobrevivência. E esta tem sido a operação do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesse último momento profético, que é a palavra revelada, a luz e o envolvimento do Espírito no corpo, o calor. Na expressão perfumada de mirra, identificamos duas características principais na mirra: o sofrimento e a preservação. A igreja ela tem sido preservada pelo sofrimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A seguinte expressão de incenso representa profeticamente a oração. E de toda sorte de pós aromáticos, nos fala sobre a adoração, glorificação. A igreja glorificada por esta operação do Espírito Santo, operação do noivo no meio da igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus.
Meus irmãos, assistimos então a esses 2 vídeos, 2 contribuições consistentes, e eu vou pedir a nossa irmã Marta então para iniciar os comentários dessa participação. Amém. Os irmãos foram bem felizes, né? Uma informação bem completa, mas faz a gente perceber o quão é importante a gente ter a operação do Espírito Santo na nossa vida, porque ela envolve não só a nossa vida espiritual, né? Às vezes os novos convertidos acham que é só para a vida espiritual, mas nós vimos que a operação do Senhor em Israel e no meio da igreja, nós vimos desde a parte histórica de Gênesis, Apocalipse, que essa operação ela é a continuidade de toda a nossa vida. O interessante é que essa operação do Espírito Santo ele nos molda, né? A coluna ali de fumaça, né? É uma continuidade que é eterna, né? Que nos liga à eternidade. Então, ele nos molda, ele nos desperta para a oração. E quanto mais nós estamos despertados para a oração, mais o Senhor nos usa, mais o Senhor nos enche, mais o Senhor nos instrui, né? Para evangelizar na palavra, a revelação da palavra. E o resultado é a glorificação. Nós entendemos que não há, né, a certeza de que não há outro Deus, né? A quem nós vamos glorificar, a quem nós vamos louvar, né? Como diz o louvor, se não for só para ti, não vai ser para ninguém, né? É uma benção. Essa pergunta é o resultado da nossa vida, né? Exatamente, o resultado da nossa vida, da nossa prática. E interessante que nós não temos o cheiro do deserto, né? É o cheiro de Cristo, a mirra. Temos o bom cheiro de Cristo, não o cheiro do deserto. Né? Glória a Deus. Algum comentário a mais? Interessante, pastor, é que a mirra, quanto mais ela é apertada, mais exala o perfume, né? Nos lembra também do sofrimento que a igreja passou, né? Nos primeiros dias, nas cruzes, nas arenas. Sim. Mas quanto mais ela perseguia, mais ela exaltava o nome do Senhor, mais a palavra do Senhor crescia, mais pessoas eram alcançadas. E louvado seja o nome do Senhor, que até hoje esse evangelho continua, né? Esse perfume continua exalando o bom cheiro de Cristo. Glória a Jesus. E a palavra fala, né? Venceram pelo sangue e pela palavra. Isso mesmo. É interessante quando se fala da coluna de fumaça, porque ali ela mostrava que Deus estava no meio do povo, Ele estava presente, Verdade. A direção estava ali, eles não estavam abandonados, né? Assim como é a nossa vida. Glória a Deus. E quem olhasse ao redor não ia entender que coluna de fumaça é aquela. Né? Assim como quem olha para a igreja hoje, muitos que estão de fora não entendem, mas nós identificamos a presença, a direção e a proteção do Senhor. E a igreja sobe no deserto, ela é referência, né? Ela tem sido referência para o mundo. A igreja fiel é referência para o mundo. Muito bem colocado. A igreja fiel é uma referência para o mundo. Por isso, a nossa grande responsabilidade, por isso, o Trombetas e Festas, por isso a importância dos convites que enviamos, mas também do acompanhamento agora, porque a igreja, assim como Israel saiu do Egito trazendo despojo do Egito, e muitos saíram com eles, a igreja também não vai sair de mãos vazias. Tudo, como o pastor Gedeuti falou no EBD, tudo de bom vai subir, exatamente, né? A presença do Espírito Santo. Isso mesmo, muito bom. Glória a Jesus. Vamos dar sequência então ao nosso mini seminário, não é verdade? A pergunta de número 3, que diz assim: lendo o livro de Cantares, capítulo 3, verso 7, a aplicação profética do texto nos leva à necessidade do preparo da igreja para o arrebatamento. Esse preparo é individual ou da igreja como um todo? Temos 2 participações, a jovem Isa Giovana, de Caicó, Rio Grande do Norte, e o diácono Patrésio Diego, de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos assistir. O preparo para o arrebatamento da igreja como um todo é o preparo no corpo. O número 6 nos fala do homem e o número 60 nos fala de um conjunto. A igreja, ela deve estar em uma mesma comunhão, partilhando dos mesmos alimentos. A igreja é composta pelos valentes que perseveraram até o fim, como nos diz em Atos 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A paz do Senhor Jesus. O preparo para esse momento profético, ele se dá como um todo, é no corpo, não de forma individual. A liteira de Salomão é a condução. E nesta hora a igreja fiel está sendo conduzida pelo Espírito Santo. A bênção é no corpo, como está na palavra, um corpo só. Uma só fé, um só Senhor. Então nós vivemos a bênção
no corpo. O preparo é no corpo. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Queridos, nós retornamos então, mais 2 participações. E é sempre bom notarmos, não é? Falarmos como tem sido boa essas participações nos vídeos que recebemos, realmente tem nos edificado, assim como os comentários da mesa, sempre, não é? Vou pedir a Marta, então, mais uma vez, que faça um comentário acerca dessa pergunta. Amém. Os irmãos falaram de uma profundidade muito grande, né, pastor? Mas nós vemos ali que a importância do corpo, em que a gente não fica exposto, né? Nós somos completamente preservados, o corpo nos preserva. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 12, ele nos ensina a unidade sobre o membro do corpo, mas ele fala algo interessante no versículo 6, que ele fala, né? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tem a nossa particularidade, mas ele nos vê como uma só noiva, né? E interessante que ele fala, se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Então, muitas vezes, os jovens na faculdade, os irmãos nas suas lutas no trabalho. Então, não é algo só meu, a luta não é minha, de todo um corpo. E no corpo nós vencemos. E a igreja, ela permanece de pé, vencida, vitoriosa, né? Formosa como o Senhor a vê, porque ela vê essa unidade dele, porque ele é único e a noiva dele é única, né? Então, nosso olhar não pode ser diferente a não ser no corpo. E o corpo é o que nos preserva, né? Um corpo só, um só espírito, né? Aí lá em Romanos também fala, de maneira que, né, de maneira que o corpo padece, ele fala sobre o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há um só espírito e um só corpo e um só Senhor. Então, nessa última hora, os membros do corpo, ele é preservado diante dessas lutas, cada vez se aperta, e o mundo está vivendo essa convulsão, porque está cada um para um lado, né? Não tem uma direção. Não há unidade. Né? E a igreja não. Ela mesmo diante dessa luta, ela glorifica o Senhor. Ela ora, ela se preserva, ela se fortalece. Né? Igual as perguntas anteriores sobre a Mia. Cada vez que ela exprime, mais ela se fortaleceu porque ela viveu no corpo. Ela sempre venceu no corpo, né? É igual aquela guarda de soldados, né? Um só comando. E a trombeta que dá o agora para, o pastor te falou, agora avança. É um segredo, né? E é onde os mistérios do Senhor Jesus são revelados. É no corpo. Glória a Jesus. Muito bom. Comentários? É interessante, pastor, é que todos nós temos nossas imperfeições, mas quando nós estamos diante do altar do Senhor, juntos, no mesmo corpo, no mesmo espírito, ali está o projeto perfeito de Deus. Glória a Deus. Uma igreja sem ruga, sem mácula alguma, uma igreja cheia do Espírito Santo e pronta para o arrebatamento. Isso mesmo. Glória a Jesus. É que nós temos as nossas necessidades particulares, cada um tem a sua, né? Mas a operação do Senhor, quando acontece em cada um de nós, a alegria é no corpo. A glorificação, a gratidão, o agradecimento é no corpo. Por quê? É todos juntos pela mesma causa, para que o corpo seja beneficiado. Louvado seja Jesus. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos dar sequência, então, à pergunta de número 4. Lendo o livro de Cantares, capítulo 3, verso 8, qual a aplicação profética das seguintes expressões? Letra A, armados de espada. Letra B, destros na guerra. Letra C, a sua espada à cinta. E a letra D, por causa dos temores noturnos. Separamos um comentário para a letra A e a letra D. A letra A é a jovem Larissa Veiga, de Divinópolis, Minas Gerais, e a letra D, o diácono Walter Matiusi, de Viana, Espírito Santo. Vamos assistir. A aplicação profética da expressão armados de espadas, contida no livro de Cantares 3, verso 8, representa armados da palavra de Deus, da doutrina. A espada tipifica a palavra direcionada pelo Espírito Santo, não na letra, mas no Espírito. E a igreja fiel, ela tem feito uso da espada e ela não tem desprezado as doutrinas. A paz do Senhor Jesus. A aplicação profética da expressão por causa dos temores noturnos nos fala da palavra, que é luz para ser utilizada no momento da noite, que é o momento de trevas. E isso é confirmado no livro de Salmos, no capítulo 119,
versículo 105, quando o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A paz do Senhor. Mais 2 vídeos, não é? Mais 2 conteúdos importantes, interessantes para os nossos comentários. E eu vou pedir agora então que Gilci faça os primeiros comentários sobre essa participação. Essa frase, né, da armados da palavra, é que nos deixa uma total dependência dela, né? Porque não é qualquer palavra, que a irmã falou. É uma palavra revelada, porque a palavra na letra não vai, né, ter nenhum efeito. E aqui nós vemos que a palavra nos leva a entender que é através dela que nós vamos alcançar nossas vitórias diante desses temores, né? Então tem um texto aqui que eu separei, 1 Samuel capítulo 17, versos 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com a espada e com lança, e com o escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, quando você vai pela palavra, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Então, você está com uma arma infalível que jamais vai te derrotar. Que o momento aqui, o outro texto, aqui ó, agora é os valentes de Davi, né? 2 Samuel, capítulo 23, verso 10. E este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Então é uma palavra que você usa de todas as formas, né? Então você tem que fazer uso dela, nós não temos outra arma. Então você tem a palavra na doutrina, né, no pastoreio, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Então a palavra, Deus criou tudo pela palavra, e a igreja vai chegar na eternidade por essa palavra. Vai chegar vitoriosa, cantando o cântico de vitória, porque a palavra, ela nos dará essa grande vitória de herdarmos a eternidade por ela. O que me vem à mente exatamente quando você faz esse comentário é que a palavra revelada é que pavimenta o caminho da igreja para a eternidade. Glória a Deus. É verdade? É uma grande bênção. Algum comentário mais? Tem um texto também interessante, que agora me falhou a memória do livro, mas fala, né, toda palavra divinamente inspirada. Do perigo que é a palavra se não está divinamente inspirada, né? Porque ela divinamente inspirada, ela anula a razão. Exatamente. Né? Então aí ela se torna apta para instruir, para redarguir, instruir em justiça, né, que a palavra fala. Verdade. Então ela é apta para todas as coisas. E independente da situação que tivermos, ela vai nos instruir. E é uma palavra que ela não fica inerte, né? No mover dos séculos da nossa vida. Ao nascer, ao morrer, ela instrui o homem em todas as coisas. E é dinâmica, né? E ela é dinâmica. Então pode passar os séculos que ela não fica desatualizada. Não existe uma atualização da palavra. Glória a Deus. Porque, mas da letra, o que nós vemos é uma letra que está sendo atualizada pela lei dos homens, né? Sim, mas a lei de Deus não. A lei de Deus é a profecia, né? É a revelação. Então a revelação torna ela apta. Se eu usá-la sem a instrução divina, então ela não serve para mim de nada, a não ser para me afastar do caminho. Sim, verdade. Aquilo que é eterno não envelhece. Exatamente. Porque ele entra na sua fonte todos os dias. É uma fonte que jorra para a eternidade. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Os argumentos da letra, né, é isso, né? Quando o Senhor enfrentou o inimigo no deserto, então o adversário ele jogou: olha, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas a palavra revelada, ela nos alimenta para tudo. Daí, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aprendemos também no EMD, né, que o pastor Edete falou, né, que ela nos esconde o adversário. O adversário não sabe, cega o adversário. Isso mesmo. A letra muda, o entendimento, vamos dizer assim, a interpretação da letra muda de acordo com o interesse daquele que a tem. É. Já a revelação não. O adversário fez muda você. É. Naquilo que é o interesse maior do Senhor é que você alcança. E nos molda. E o adversário fez isso, né, lá em Gênesis. Né? Ele fez exatamente o que a ideologia faz. Ele pegou aquilo que era dos olhos, agradável aos olhos, que estava na mente, ele colocou na mão dela. Verdade.
né? Então ele colocou na mão da mulher e ela passou a ver aquilo que a carne dela estava desejando. Então a palavra, ela sem a revelação, ela é apta para instruir a carne. Isso. Né? Alimentar. Alimentar, né? Instruir, alimentar. Exatamente. Exatamente. E a revelação anula. Exatamente. E é preciso anular aquilo que é nosso diariamente. Sim, com certeza. Quando nós entendemos, né, que ela é poderosa, é o que diz lá em Isaías, né? Olha, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz. Então, quando você vai na direção do Espírito, ela vai surtir o efeito que tem que se... Que maravilha, né? Glória a Deus. Ela vai atingir o alvo. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Não, por isso que eu digo, estudar a palavra maravilhosa. É um seminário, é uma grande bênção. Né? Glória a Deus. Meus queridos, terminamos o bloco principal agora, ou melhor dizendo, a primeira parte do bloco. Agora vamos a um bloco muito importante, que é o da participação das crianças, intermediárias e adolescentes. Como sempre fazemos, antes de entrarmos para esta pergunta, nós vamos louvar juntos ao Senhor. Nós aqui, você em sua casa, vamos adorar ao Senhor com alguns dos hinos que as crianças cantam na igreja e nos maravilham com esses hinos. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Meus amados irmãos, esses louvores que as crianças cantam nos alegram, nos edificam, não é verdade? Glória a Jesus. Quando as crianças cantam na igreja, oram, né? Adoram o nome do Senhor, isso é maravilhoso. Vamos à pergunta então destinada para elas nessa semana, que diz assim: lendo Cantares capítulo 3, verso 6, identifique profeticamente as características da noiva, igreja fiel, para estar preparada para o arrebatamento e o encontro com o noivo Jesus. A letra A diz assim: quem é esta que sobe do deserto? A letra B, como colunas de fumaça, e a letra C, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos. Temos 3 participações. A intermediária Wagner Bento, de Porto Seguro, Bahia. A criança Vinícius do Vale, Manaus, Amazonas. E o adolescente Samuel Borges, de Joinville, Santa Catarina. Veja bem, preste bastante atenção. A igreja preparada está subindo. Sobe pelo deserto, vencendo todas as dificuldades, mais cedo da vitória, indo às mansões celestiais. Amém? A paz, Senhor Jesus, irmãos. Os textos se referem com a igreja fiel que está preparada para deixar esse mundo e viver eternamente lá no céu com nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus. Irmãos. Perfumada de mirra, a igreja que valorizou o sacrifício do Senhor Jesus, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos, que tem os dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Edificados, alegres, não é verdade? A alegria realmente transborda. Maravilhoso. Coração. Muito bom. E agora eu vou pedir então que a Daniela faça os comentários acerca dessas perguntas. Amém. A paz do Senhor. A pergunta fala do deserto, que a igreja ela não tem o cheiro do deserto, que é do pecado, mas sim o cheiro do Espírito Santo, que para onde ela vai, ela tem que ter o cheiro do Espírito Santo, porque tá falando, ela tá representando o Senhor Jesus, como ela testemunha dele. Isso então mesmo. E o deserto, ele é um lugar muito difícil de se viver, como nesse mundo que nós passamos por grandes
aflições dia e noite, mas nós sabemos que o Senhor está conosco Glória a Jesus. e pode nos guardar. Aleluia. E nós podemos vencer tudo que for contra nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Muito Deus. bom. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos a nossa aula. Amém. Não é verdade? É A verdade. mãe da Dani quer fazer algum comentário? É o alimento também no deserto, né? Não é, a gente não pode se alimentar de qualquer coisa, né? A gente lembra de Davi, lá no deserto ele usava passas, né? Tinha um vinho, tem um mel. Então, porque senão ele estraga, né? É verdade. Então, até o Senhor instruiu Israel quando saiu, porque o alimento tinha que ser cozido. Isso. Não podia ser, tinha que ser assado no fogo. E o pão asmo. Então, o interessante são os mesmos alimentos que nós usamos nessa última hora. A essência alimentar da igreja não mudou, pelo contrário. Não, e nem pode mudar. Nem né? pode mudar. Né? Nem A cada pode. dia o Senhor vai acrescentando e acrescentando. E a Daniela colocou de forma muito boa, muito clara, né? O alimento da igreja para esta última hora. E a Louvado água, né? seja o nome do Do Senhor. Espírito. A água do Espírito é sempre uma bênção, né? Vermos o cuidado do Senhor com a sua igreja. E como que a doutrina ela é tão importante, né? É fundamental. Ela é muito importante. Amém, Daniela? Glória a Deus. E a igreja ela só alcança porque entrou na medida, no tempo. Mas não do homem, mas do Espírito Santo. Porque o que a gente faz é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Glória a Deus, aleluia. Você aprendeu? Entendeu? É exatamente o que a Daniela está colocando aqui, né? A medida, o tempo são do Senhor. Glória a Deus. E não aleluia. do homem e da sua razão. Glória a Jesus. Muito bem colocado, Daniela. Glória a Jesus. Meus queridos, nós vamos terminando aqui mais esta edição, né? Uma bênção para nós a participação aqui hoje, Amém. os nossos queridos, Amém. a Dani, cada um de vocês. E temos sempre alguns avisos importantes. Primeiro, grave o seu vídeo, envie a sua participação para que possamos apresentá-la aqui, ou o pastor Gilson na parte da manhã. É muito importante para nós e para toda a igreja. Se inscreva no nosso canal do YouTube, mas também no Instagram. Também estamos ali funcionando direto no Instagram com conteúdo muito bom. Não deixe de se inscrever. Temos o nosso acesso pela rede de TV do canal 126, acessível a todos, a todo o Brasil. Nos siga nas redes sociais e dê o seu like. E também ative as notificações para que você receba, então, o informativo dos nossos conteúdos. Daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas igrejas e às 20 horas o nosso culto transmitido pelo YouTube. Eu acho que a Daniela tem um aviso para nós, não tem? Pode falar para a câmera, por favor. Para as crianças poderem... É um convite para as crianças virem aqui e participar dessa grande bênção. Glória a Deus. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que a Daniela disse, viu? É para você, as crianças da igreja, venham participar. Para nós vai ser uma grande bênção, uma grande alegria. Mais uma vez eu agradeço a presença Amém. de vocês. Glória a Deus. Agradeço a sua participação, assistência no programa. Um abraço a todos. Até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.